A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 12, e versículo de número 1, que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Toda aquela reunião que estava acontecendo ali, toda aquela falação contra a vida de Moisés, que Arão e Miriam estavam ali falando, Deus estava ouvindo. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que pessoas têm falado contra você, tudo que pessoas têm feito reuniões, falado contra o seu ministério, contra a sua vida, Deus, Ele está vendo e Ele diz para você, Rabaracantarasto, você não precisa tomar acaiarasto partido nenhum, porque eu sou o Senhor que tomo a tua causa nas mãos, eu sou o justo juiz e eu estou marcando encontro com pessoas que estavam falando contra Aramandarai os projetos que eu tenho contigo, com pessoas que estavam se levantando contra você. Arão e Miriam tinham que entender que Moisés tinha um dono. Tem gente que vai ter que passar a entender que Irabarai Aracanta, que você tem um dono. Declare comigo: o meu Deus vai fazer os meus inimigos entenderem que eu tenho um dono. O meu Deus vai fazer os meus inimigos entenderem que eu tenho um dono. Irmãos, o nosso Deus, ele mostra para aqueles que se levantam contra nós que nós temos um dono. Miriam e Arão aqui não estavam fazendo o papel de irmãos. Não estavam fazendo o papel de quem ama, e sim o papel do inimigo. Que era o quê, irmãos? Se levantar contra. Acusar, deira baracantarasto. E o acusador nós sabemos que é o inimigo. E infelizmente tem pessoas que se levantam dessa forma. Eram para abraçar, eram para ajudar, mas ficam criticando por trás, aracai e derrasto. Ficam se levantando, fazendo reuniões para tentar parar, para tentar destruir. Olha a conversa de Arão e Miriam. Eles disseram, não tem falado também por nós? Ou seja, Deus só fala por Moisés? Deus só fala com Moisés? Moisés é melhor do que a gente? O problema aqui estava no chamado de Moisés. O problema aqui estava no destaque que Deus havia chamado Moisés para ter. Eu quero que você entenda uma coisa. Moisés não pediu para se destacar. Moisés não pediu para ser o libertador de Israel. Quando o Senhor chamou a Moisés, Moisés disse: escolha outro. De Cairabaramandará. Eu sou pesado de língua. Eu não sei falar direito. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, o teu irmão Arão é varão eloquente. Ele fala bem. Você vai ser por boca de Deus e ele vai ser profeta. Ou seja, você fala e ele leva o povo. Mas quem vai ser a minha boca na terra é você. Eu não abro mão de você, Moisés. Então escolha. Ribianda Lamandarai. Era de Deus na vida de Moisés. E Arão e Miriam tinham que respeitar. Deus está dizendo para você: eu lhe escolhi. Tem gente que não está gostando, tem gente que não está aceitando, tem gente que está criticando, tem gente que está apontando, mas Deus manda eu te dizer que a escolha dele, ele não revoga. Ele te escolheu. E quando ele escolhe, meu irmão e minha irmã, ele marca encontro até com quem está se levantando contra. Você vai observar que Moisés era mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Então é claro que Moisés não ia procurar confusão com seus irmãos por causa daquela conversa. Mas Deus ia tomar por ele. Irmãos, tem causas que nós não precisamos tomar partido. Tem causas que nós não precisamos nos defender. Tem causas que a gente não precisa querer mostrar nada para os nossos adversários. Quem toma a nossa causa nas mãos é Deus. A Bíblia deixa claro que o Senhor o ouviu, ou seja, Deus ouviu toda aquela conversa de Arão e Miriam. Deus ouviu toda aquela oposição ao ministério, ao chamado de Moisés, toda aquela inveja, porque o problema aqui era a inveja. O problema não era outra coisa de Arão e Miriam. O problema era a inveja. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Será que Arão e Miriam aguentariam as pressões que Moisés aguentou? E cai arrasto.
Porque as pessoas querem ter o chamado de liderança. As pessoas querem ter o destaque, é muito lindo, maravilhoso. Moisés era o líder. Moisés era a boca de Deus falando com o povo na terra. Rabaiasto. Deus conversava com Moisés como mesmo o próprio Deus vai dizer aqui, boca a boca. Claramente não por enigmas. E Deus falou mais que Moisés via a forma do Senhor. Ou seja, Moisés era íntimo de Deus. Então é lindo quando a gente vê um relato desse. Mas nós precisamos também lembrar que Moisés passou por muitas coisas para ter essa intimidade com Deus. Não foi fácil. Só que Arão e Miriam não queriam saber disso, não. Começaram a dizer, porventura o Senhor só fala por Moisés? Decaias! Tu tem gente olhando para você e dizendo, porventura Deus só é na vida dela? Porventura Deus só escolheu... Não, só é ela que é a pregadora? Só é ela que canta? Só é ele que prega? Só é ele que é pastor? Só é ele que tem chamado? Tem gente contendendo com o que Deus tem, mas se Deus tem algo contigo, é um particular de Deus com você. Arão e Miriam não tem nada a ver. E é bom que Arão e Miriam comecem a se arrepender. Porque senão, meu irmão e minha irmã, a resposta vai chegar, porque Deus está ouvindo tudo. Deus ouviu e trouxe a paga. Miriam ficou leprosa, arabaracanta. Ô irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque tem pessoas que são escolhas de Deus e nós não temos que contender com as escolhas de Deus. Nós não temos que dizer, Deus, por que o Senhor usa mais ele? Deus, por que o Senhor usa mais ela? Chegou ontem. É assim, é assado. Só que o que Deus faz, meu irmão, o que Deus faz, minha irmã, nós não compreendemos. Araiasturicai de rasto. Nós somente obedecemos. Então, se a escolha de Deus foi Moisés, não foi Arão, não foi Miriam, de uma forma tão destacada, porque Arão e Miriam tinham também, irmãos, o seu direcionamento, a escolha de Deus, mas o destaque de Deus entre o povo de Israel era Moisés. E era isso que estava incomodando Arão e Miriam. Eles começaram a falar aqui que era por causa da mulher cuxita, mas o problema não era esse. Se a gente olhar no contexto da palavra, a gente vai ver que o problema era o chamado. Porque eles começam a falar da mulher cuxita no versículo 1, e no versículo 2, eles começam a dizer, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aqui você já vê o tom de inveja. Aí você não entende por que tem gente que se levanta contra você. Porque tem gente que fala, critica você, aponta, arabaracanta, arasta. O problema, sabe o que é? Que tá criticando que queria estar no teu lugar. Porque tem gente que critica a forma que você lidera. Tem gente que critica a forma que você se entrega, que você adora, mas queria estar no seu lugar. Você tá entendendo? Geralmente o crítico é alguém que quer estar no seu lugar, mas não tem coragem de fazer o que você faz. Arão e Miriam precisavam respeitar. Deus estava ouvindo e Deus ia colocar eles no lugar deles. E Deus está dizendo, vai ter gente que vai ter que passar a respeitar o teu ministério. Declare comigo, meu Deus. Vai começar a fazer pessoas respeitarem o meu ministério. O meu Deus vai começar a fazer pessoas respeitarem o meu ministério. Irmãos, Deus, quando Ele chama, Ele confirma. Deus, quando Ele chama, Ele testifica, Ele mostra, Ele traz a confirmação. E é isso que Ele está dizendo para você, assim como eu trouxe a testificação. Assim como eu mostrei para Arão e Miriam quem escolheu Moisés, eu vou mostrar para pessoas que têm se levantado contra você quem te escolheu. Eu vou mostrar para pessoas que têm criticado o que eu tenho contigo, rabaracanta, que eu sou na sua vida. Deus chega a dizer para Arão e Miriam, versículo de número 6, diz assim, ó. Então disse, ouve agora as minhas palavras, entre vós há profeta, e eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com eles em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês não têm medo não de falar contra Moisés? Ele é meu servo.
Ou seja, ele é meu amigo íntimo, rabaracantarás. Você é amigo, meu irmão, você é amiga, minha irmã, do Senhor. E quem toca em você está tocando em Deus, e Deus toma partido quando alguém toca na gente, irmãos. Deus, ele vai lá e defende a gente. Nós temos que entender que quando nós servimos a Deus, nós não pelejamos por nós. Nós não respondemos às afrontas. Nós não mostramos que Deus está conosco, é Deus que mostra. E é isso que Deus está dizendo para você através dessa palavra. Eu vou mostrar tremendamente que sou na sua vida para acessar conversações. Eu vou mostrar tremendamente que eu sou na sua história para acessar burburinhos, aracantarás. Eu não sei o que Deus vai fazer para manifestar, para mostrar, aleluia, o poder dele na tua vida. Mas ele manda eu te dizer que ele está criando situações, como ele criou aqui uma situação e se apresentou para Arão e Miriam e mostrou para eles que a escolha de Moisés não era dos homens, mas era de Deus. E calou a eles a respeito de Moisés, porque depois disso você não vai mais ver essas conversas. Depois disso você não vai ver mais essas reuniões, esses burburinhos contra Moisés de Arão e Miriam. Sabe por quê? Porque eles tiveram que entender que eles eram escolhidos, que ele era escolhido por Deus, que Moisés era a escolha de Deus. E vai ter pessoas que vão ter que entender que Deus lhe escolheu. Vai ter pessoas que vai ter que respeitar que Deus é na sua vida. Irmãos, quando Deus quer mostrar, ele mostra. Quando Deus quer calar, ele cala. E havia chegado o tempo de Deus calar a parentela de Moisés a respeito dele. Porque aqui eu tô falando de parente, viu, irmãos? Eu tô falando de irmãos. E às vezes não vai ser os irmãos de sangue não, mas pode ser os da igreja. Pode ser até os da parentela também, os parentes. O próprio sangue. Ou não, são os íntimos mesmo. Eu não sei pra quem é que Deus vai mostrar que ele é na sua vida, mas ele manda eu te dizer que ele vai mostrar. Ele vai mostrar e ele vai calar, pra parar de uma vez por todas essa conversa. Porque quando Deus, ele quer, irmãos, mostrar que ele é na nossa vida, ele mostra. Quando ele quer trazer o sinal, a confirmação, a testificação de que foi ele que nos escolheu, ele traz. E ele escolheu defender Moisés. Ele escolheu mostrar que estava com Moisés e hoje ele escolhe defender. Deirabaracanta, tem coisas que você não tá vendo, mas Deus tá e não tá gostando. Porque enquanto Arão e Miriam estavam de papo assim, conversando, falando contra Moisés, falando do ministério, falando daquilo que Deus havia escolhido Moisés para fazer, Deus estava só ouvindo. E Deus está dizendo, eu estou só ouvindo o que algumas pessoas têm dito ao seu respeito. Eu estou só ouvindo que algumas pessoas têm se levantado para falar de você. E não se preocupe não que eu estou marcando encontro. O Deus que marcou o encontro com Arão e Miriam tá marcando encontro com gente que tava com teu nome na boca. Podem não gostar, podem não aceitar, mas vão ter que aprender a respeitar. Declare comigo, meu Deus, vai fazer quem está falando de mim respeitar o chamado dele na minha vida. O meu Deus vai fazer quem está falando de mim respeitar o chamado dele na minha vida. Deus que escolheu Moisés, não foi Moisés que pediu. Então, quando nós somos escolhas de Deus, Deus se responsabiliza por nós e ele mostra que foi ele quem nos escolheu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, por essa confirmação, Pai. Porque o Senhor está confirmando para pessoas que o Senhor vai parar conversas, Pai, com o nome dela, com o nome dele. O Senhor tem visto as reuniões. O Senhor tem visto, Pai, pessoas que não estão aceitando o chamado do Senhor na vida, meu Pai, do teu servo, na vida da tua serva, Aracaira Baramandarai, porque tem gente, Pai, que realmente não aceita, tem gente que não gosta, tem gente que não suporta ver, meu Deus amado, o crescimento, não querem o processo, mas querem, meu Deus amado, a honra. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que mostra, o Senhor é o Deus que paralisa as conversações, o Senhor é o Deus que testifica que foi o Senhor quem escolheu a Moisés. O Senhor mostrou, Pai, para Arão e Miriam que estava na vida de Moisés. O Senhor vai mostrar tremendamente que o Senhor escolheu meu irmão e minha irmã para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, dá uma novidade de vida para eles, Pai.
Dá uma nova história que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que haja cura, libertação, restauração, assinatura, causa ganha na justiça, que haja aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, que o Senhor faça um milagre acontecer, meu Pai, assine carteira, dê testemunho para o teu povo contar, faça sonhos e projetos acontecer, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, crendo na nossa vitória. Continue conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus, ele diz para você que assim como ele calou a conversa, a reunião contra a vida de Moisés, assim como ele estava ouvindo tudo e marcou um encontro com Arão e Miriam e fez eles pararem de falar de Moisés, Deus está marcando encontro com pessoas que estão falando de você, com pessoas que estão falando aquilo que não sabe. Deus está paralisando eles de uma vez por todas. Vão ter que respeitar o que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.